Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. Hoje nós estamos começando mais cedo. Hoje nós vamos fazer uma live rápida, ligeira e extremamente objetiva e elucidativa. O mais importante é isso, elucidativa. Nem sempre aparece aquela mensagem como se fosse um clickbait, como se fosse uma coisa, um rompante, bomba, 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 bomba. Nós aqui não pertencemos à categoria dos venezuelanos vendedores de... ou os apelidos se tornam em cascata, né? Porque as defecções do trabalhismo e do nacionalismo, elas se tornam engraçadas. Então, os apelidos começam a aparecer em cascata. Uns falam que é o Amir Kader da geopolítica, mas o que eu posso dizer é que, efetivamente, inventaram o nacionalismo de Taubaté. O nacionalismo de Taubaté está aí a toda prova. O nacionalismo de Taubaté está aí a toda prova, tocando terror. Você toda hora está vendo aí, efetivamente, os exemplos tristes, patéticos das pessoas que criaram um novo nacionalismo. O nacionalismo adepto da doutrina Monroe, o nacionalismo do consenso de Washington, o nacionalismo vassalo, o nacionalismo de joelhos para uma grande potência, um nacionalismo que chama uma nação excludente, racista, dos Estados Unidos como povo irmão, chama uma nação que promoveu mais de 200 guerras no último século, uma nação que promoveu dezenas de milhões de mortos desde a Segunda Guerra Mundial, uma nação que tem 800 bases espalhadas pelo mundo, aonde o chefe da sua entidade, vamos dizer assim, de intervenção no estrangeiro, para quem não sabe, a CIA não pode atuar nos Estados Unidos. Tá? A CIA é uma central de inteligência feita para desestabilizar povos, governos, promover assassinatos, promover destruição, promover uma série de eventos em que a hegemonia americana não seja contestada, seja aceita, seja engolida. Ou seja, é o órgão especializado em espalhar títeres pelo mundo. Títeres como Allende ou Pinochet, na morte de Allende, e por aí vai. Tomaram uma calça arriada no Brasil, promoveram uma ditadura no Brasil, que logo foi sequestrada 4 anos depois por generais nacionalistas de verdade, que tentaram dar uma mudança na situação e deu no que deu. Desculpem a imagem, desculpem as falhas, eu não tenho culpa. O canal é sabotado, eu não tenho culpa de nenhuma sabotagem. Né? Alguém se dizer nacionalista ligado a esse tipo de gente realmente tem que me causar muito riso mesmo. Eu tenho que rir muito quando alguém se diz. É muito melhor dizer assim, me vendi, me corrompi, não pertenço mais a isso. A minha parem com a tolice de achar que eu estou aqui para fazer alguma coisa. Eu quero saber aqui como é que está o feedback, o retorno, e está muito difícil.
está muito difícil, a internet está uma merda. Ambas, acho que o problema é maior que esse. Estou tentando, gente, de qualquer forma. Vamos ver se melhora agora. Vamos ver se melhora agora. Vamos voltar. Eu estou batendo de frente contra esse nacionalismo de Taubaté também. Nacionalismo de Taubaté. Nacionalismo de Taubaté é feito por aqueles cidadãos que vocês sabem, que estavam até o outro dia com a gente aqui e viraram defecções. Hoje, eles defendem o consenso de Washington, defendem a doutrina Monroe, defendem os Estados Unidos e chamam de panamericanismo, tecendo loas e amor a uma nação excludente, uma nação assassina, uma nação racista, uma nação que promove a segregação no mundo inteiro, que ataca, envolta na morte de centenas de líderes no planeta inteiro, responsável por guerras, por mortes, por uma série de coisas. Esse tipo de gente está aliado a essa turma. É muito melhor chegar e falar: gente, nos vendemos, nos corrompemos. Não? Está vendido. Vendemos. Não? Nos vendemos. Ofereceram alguma coisa para a gente e tá bom. Tá ótimo. Não vem aqui dizer que é nacionalista, não. Nacionalista não fica ao lado de quem tem 800 bases no mundo e 12 banheiras ameaçando nuclearmente. Hoje você vai aprender aqui por que é que a Rússia não está atacando alvos civis. Você vai entender por que é que a Rússia não usa armas nucleares e não tem intenção disso. Então, esses velhacos, canalhas, vendilhões, as minhas mãos estão limpas. O que eu peço está aqui para vocês, olha, façam um Pix e ajudem o canal. Eu não estou à venda. Não tem placa de me vendo aqui, não. Eu não vou para o canal dos outros fazer propaganda. Pagar e tomar ferrada na cara, como eu vi. Cara, por favor, não vem aqui fazer propaganda no meu canal, não. O cara vai para o canal dos outros para fazer propaganda geopolítica. Eu não tenho que fazer propaganda geopolítica. A minha propaganda geopolítica é a minha hombridade, o meu caráter e a minha assertiva. A qualidade da mensagem que eu te mando. Eu falei que a aventura em Kursk seria uma página trágica na vida e na história do povo ucraniano. Tá aí. Gente, esquece de Ancapsu, pelo amor de Deus. Não me fale desse decreto, desse lixo. Pelo amor de Deus, gente. O Ancapsu é um retardado mental, é um desonesto, é um picareta da pior espécie. Picareta, vagabundo, arrecadando dinheiro para botar dinheiro no bolso. Eu não ofereci carro para a Rússia, eu não ofereci dinheiro para a Rússia, eu não fiz coleta de dinheiro para a Rússia, eu não fiz nada disso. Eu sou um cidadão de bem e decente, não me compare com essas merdas, não, com esses lixos. A minha mão está limpa. Por favor, não me comparem com esses lixos. Ancapsu, professor Rock, esses lixos, todos eles dessa panela podre sionista. E esses merdas aí, que aí estão aí, dizendo que são nacionalistas, com a bandeira agora dos Estados Unidos empurrada no cu, que é, diga-se de passagem, onde ele gosta. Um deles gosta muito, pelo menos. Culhão cheio.
Não gostou daqui? Procura alguém que fale uma palavra bonita. Eu não tenho palavra bonita para falar para ninguém. Não nessa altura do campeonato. Não tenho tolerância para isso, não. Minha tolerância acabou. Minha tolerância acabou. Chega. Nacionalismo de merda. Não são nacionalistas, são vendidos. Cara que faz ciências sociais. Alguém que simplesmente tenta se ancorar e se escorar em Vargas, vir aqui falar em pan-americanismo. Ah, porra! Tem gente atrás de cargo público, tem gente atrás de nomeação, tem gente atrás de bocada. Eu não estou atrás de bocada, não quero nomeação em lugar nenhum. Tá? Não estou à venda, não tem placa de me vendo aqui. Não estou à venda. Não estou procurando patrocinador, não estou procurando nada, não perco meu tempo pela tarde procurando, entrando na live dos outros, oferecendo dinheiro para fazer propaganda. Quem quiser vir aqui saber a verdade, vem aqui. Veja a minha vida pretérita. Veja o meu trabalho, veja a minha análise. Não estou aqui para cada 10 minutos ficar com clickbait, carro da pamonha. Eu não tenho carro da pamonha, nem sou pamonha. Isso aí é nacionalismo de Taubaté. Aqui é nacionalismo de verdade, sem ódio, sem xenofobia. Ontem eu fiz um discurso aqui, tá? E falei, e repito quantas vezes alguém quiser, que não existe nada, nada melhor do que a paz, em todos os sentidos. Esse é o ideal a ser perseguido. Esse é o ideal a ser perseguido. Só que a paz, às vezes, custa guerra. É incrível, né? Mas é. Um país que é montado em cima de 800 bases espalhadas pelo mundo, que domina o narcotráfico na Colômbia através de 8 bases e distribui essas drogas. Um país totalmente corroído e corrompido pela droga. Uma sociedade totalmente destruída. Essa sociedade, como seria que nós poderíamos chamar de quê? Nós poderíamos chamar de quê? Sociedade madônica? Sociedade I like a prayer? É essa? Aqui não tem lugar para isso, não. Aqui nós não temos lugar para isso, não. Aqui o nosso negócio é outro. A nossa bocada aqui é outra. O nosso papo aqui é outro. Eu não tenho esse papo. Então, eu dou respeito e exijo respeito. Fiz a live hoje mais cedo para botar esse assunto para vocês em dia. Para você entender mais ou menos o que é a guerra. Depois de você saber exatamente quem é que te dá informação de qualidade. Eu aqui te dou informação de qualidade. O que eu falo aqui você pode escrever tranquilamente. Pedro de Lara, é madonismo de quinta categoria. Então, eu não vou falar de porra de bombardeio, a ponte de Kursk. Primeiro que a pessoa deve estudar um pouco antes de falar merda. Kursk é o cu da Rússia. Kursk é uma porra de um lugar igual a Alagoas. Não estou falando que Alagoas é uma porra de lugar. Eu estou falando Alagoas, qual é o local, qual é a estratégia que existe em torno de Alagoas. Agora, no deserto, caralho. Modesto, o momento que hoje acho que eu salguei a Santa Ceia. Momento, só.
Um momento aí que... Pronto. Não tem problema. Tá. Essa turma aí é vendida, não tem porra nenhuma. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O Ocidente não tem caralho nenhum para te vender da Ucrânia. Vambora, vambora. Vamos começar de novo agora, às 20 horas e 6 minutos do dia 19. O Ocidente bancou um caralho de uma aventura na Rússia, porque achou que assim poderia mudar alguma coisa no cenário, que não tinha para onde correr. Aí invadiram um pedaço do Piauí, Brasil, estrategicamente. A única coisa que está acontecendo lá é que as tropas entraram e estão sendo dizimadas. Tiro ao alvo, treinamento de alto padrão, diga-se de passagem. Aí, ponte em Kursk. O que significa uma ponte em Kursk? É uma ponte no cu do mundo. O que tem de estratégico numa ponte no interior do Piauí? Você quer ganhar uma guerra no Brasil, quer invadir o Brasil, porque você derrubou duas, não são uma não, são duas pontes no interior do Piauí. Porra, gente, para de assistir merda. Vem assistir aqui, caralho. Porra. Caralho, duas pontes em Kursk. Kursk não é porra nenhuma. Kursk era uma área desmilitarizada. Sem militares, sem base, sem caralho nenhum. Eu tenho que repetir todo dia isso? Não é, o Piauí. Quantas bases militares tem aí, Arildo? Quantas bases militares tem aí? Qual a estratégia militar? Estrategicamente, militarmente, o que o Piauí significa? Nada. Eles criaram um grupo de assalto de aproximadamente 10 mil homens, que eles criaram a nata e mandaram para uma área totalmente desmilitarizada, criando uma cabeça de ponte. Não precisa ter ponte para uma cabeça de ponte, tá? Uma cabeça de ponte. E entraram e adentraram o território russo. Lugar fácil de entrar. Entrar em qualquer país é fácil. Não é difícil. País de dimensões continentais é fácil. Nos Estados Unidos, em qualquer país no Brasil, é fácil. Foda é aguentar o rojão depois. Foda é sair depois. Foda é ocupar. A Rússia ocupou 26% do território ucraniano, fez um desenho e acabou, é ali. Fez uma linha e dali não volta. Fizeram uma ofensiva, perderam 400 mil homens. 400 mil homens foram perdidos. E sabe quanto que a Rússia recuou? Nem um palmo. As defesas no Donbass estão desabando. Desabando. Tem frente que a Rússia está conseguindo 20 a 50 quilômetros quadrados por dia de avanço. A Ucrânia não é pequenininha. A Ucrânia, para o tamanho da Europa, é o maior país da Europa, tirando a Rússia. Era. Então, gente, por favor, vocês querem informação? Vem aqui. Pergunta aqui. Eu dou informação, eu interajo com vocês. E eu ainda faço geopoliticamente. Comandante, militarmente, faz isso também, interage. Agora, não venham com bobagem, não. A Operação Brother Sun não ia dar em porra nenhuma. Jango é um frouxo. A engenharia militar, em 24 horas, coloca uma ponte. A NATO vai entrar na Rússia aonde, gente? A NATO não entrou nem na Ucrânia. Ela entra sim, tá? Como mercenários.
Porra, a Rússia derrotou o maior exército do século XIX, o maior exército do século XX. Aí, no século XXI, Moscou vai ser tomado pelos ucranianos. Gente, vamos lavar a bunda, por favor. Exatamente, Sália. Propaganda para isso aí. Gente, enquanto isso, faz um pix aí para ajudar o canal. Tá na merda. Com os que não tem nada de chorar. Não, Gustavo. Piveta? Ô, Gustavo, tudo bem? Não, esses homens foram escolhados, foram peneirados. Eles criaram uma força-tarefa, juntaram 400 blindados de todos os tipos, inclusive já destruíram 2 Challenger lá. Os Estados Unidos não deixam mandar os Abrams para lá, porque vai ser a vergonha máxima. Mandaram 2 Challenger para lá, mandaram alguns Challenger para lá e estão sendo destruídos. São aproximadamente, nos últimos dias, a Ucrânia teve dia de perder 1.900 homens por dia. Por dia. É uma missão suicida. É uma missão suicida tentando fazer uma coisa que não deu certo. Eles tentaram sequestrar a cidade, mas a cidade foi evacuada. 96% da cidade foi evacuada. E fazer o quê? Gente, quem fala mal de mim está certíssimo. Faz muito bem mesmo. Faz muito bem mesmo. É só ver o lastro moral, o padrão moral de cada um. Tradição militar, vocês vão ter uma aula de verdade. Simples, sucinta, daqui a pouquinho. O trabalho está pronto, tá? Rubão, você pode explicar o que é o Sarmat? Sarmat é um míssil russo, é o RS-28. A Rússia tem 3 ICBM. Né? ICBM são mísseis intercontinentais. Né? São mísseis apocalípticos. Por quê? Porque um Sarmat pode carregar desde um planador Avangard até uma ogiva nuclear de 50 a 100 megatons, ou então uma coisa chamada MIRV. MIRV, o que são MIRV? MIRV são objetos de reentrada autônomos. O que isso significa? Significa que ele, ao ser lançado, ele vai até a estratosfera, desce a aproximadamente 28 mil, 30 mil quilômetros por hora, ele desce e abre um conjunto de 12, 14, 16 até ogivas, independentes, cada uma vai para um lugar. Cada uma vai para um lugar. Essas ogivas têm até 300 quilotons. 300 quilotons são 20 bombas de Hiroshima. Cada uma. Então, um Sarmat tem condições técnicas, tá, de fazer um estrago absurdo. Qual a diferença do Sarmat, por exemplo, para o Minuteman? Os Estados Unidos têm o míssil intercontinental. O míssil intercontinental mais potente dos Estados Unidos é o Minuteman 3, que é de 1970. O Minuteman 3, qual é o problema dele? Ele é balístico. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando ele é lançado pelo sistema de cálculo, você sabe para onde ele está indo. De acordo com a situação,
você pode preparar uma defesa antiaérea ou fazer um último churrasco, dar a ultimazinha, dar o último beijo na mulher. Tá? Se você for Priscila de Charita, você pode fazer outra coisa. Se você tiver um carro de pamonha, você para e fala assim, agora fudeu de vez. Acreditem que dessa vez é verdade, mas é difícil acreditar no mentiroso, né? Que mente a todo momento, quando vem falar a verdade, você não acredita mais nele. Mas isso daí é a diferença. Qual é a diferença, o Sarmat? O Sarmat é manobrável. O Sarmat é manobrável, tá? Diferentemente do Minuteman 3. E fora isso, a Rússia tem 3 ICBMs, tem 3 famílias de CBMs. Tem o RS-24, Yars, tem o RS-36, Voevoda, não é Voevoda, não, é Voevoda, tá? E o Sarmat. Fora isso, existem outro conjunto. Eu já fiz de live só sobre, não vou parar hoje para falar sobre os armamentos que apareceram em 2018 e o Ocidente pensou que era mentira. Até que eles viram o Kinzhal trabalhando. O Kinzhal é o menor de todos eles. O Kinzhal tem um alcance de 2 a 3 mil quilômetros, voa a aproximadamente 12 mil quilômetros por hora, e a Kinzhal quer dizer adaga. Ele é um míssil sem ogiva nuclear, ele é um míssil de penetração. E ele já provou isso. Ele destruiu um bunker com centenas de ucranianos a 150 metros de profundidade, uma laje de 2 ou 3 metros de concreto e uma chapa de aço dessa idade. E torrou todo mundo lá dentro. Então, isso daí é o nível do armamento que a Rússia tem. Invadir, gente, quanto mais entrar, pior fica. A OTAN está indo fornecer cada vez mais perto. Tem centenas de carros de combate destruídos. Inclusive os F-16, que são os Block 32, eles já estão no Block 72, mas pode mandar o que for. Os F-16, a Rússia está... se você sabe pilotar, pergunta aí se o Ancapicu, além de fazer alguma coisa com a rima do nome dele, ele consegue pilotar um F-16, porque a Ucrânia está esperando pilotos para participar. Da guerra. Quem quiser morrer, pode ir. Rubão, desculpe a ingenuidade, pergunta, mas o que a Rússia dá um checkmate? Mas quem disse que a Rússia está querendo dar um checkmate na Ucrânia? A Rússia está fazendo um evento, uma guerra de desgaste, gente. É difícil entrar isso na cabeça das pessoas. Eu vou explicar tudo isso, porque eu acho que Christian, eu não vou passar vídeo nenhum hoje, a não ser os vídeos que efetivamente já estejam aí. Se tiver algum vídeo aí, você coloca aquele vídeo. Não vou fazer a parte social hoje, não. Boa noite, Arsen. Não vou fazer aquele vídeo social, não. Eu vou direto, objetivamente, para fazer essa live ser curta e objetiva. Tá? As pessoas estão vendo a guerra como uma guerra de decisão, destruição. E não é. Essa guerra aí é um evento um pouco mais complexo, e eu vou explicar. É por isso que eu fiz essa live. Por que a Rússia não usa armas nucleares? Por que a Rússia não finaliza a Ucrânia? Por quê? Você, depois disso aqui, você vai falar mais uma vez: pô, eu não tinha pensado nisso. Sabia disso? Que vocês vão fazer aí daqui fazendo isso? Poxa, eu não tinha pensado nisso. Existem características em cada guerra. A Rússia fez uma operação especial
O que significa uma operação especial? Significa que a nação continua com o seu dia a dia normal. Não foi criado um imposto para a guerra. Não foi desviado recurso da educação e da saúde para a guerra. Não houve estado de guerra. Estado de guerra é uma coisa complexa, gente. Não é apenas uma palavra e uma frase. As pessoas não estão explicando isso para vocês. Então, eu acho que houve essa falha. E eu vou fazer isso. Eu vou começar a reexplicar o que é. Amanhã eu tenho a live em conjunto com o Carlos Velasco, com o Rafael Machado. Na quarta-feira, já sabe, a live é Monkeypox e é para membros. Coito interrompido. Eu vou botar alguma coisa geopolítica, tá? Nossa aqui, e depois eu vou entrar na Monkeypox, na fechadinha, e eu vou dar aqui a minha visão da situação dessa Monkeypox. Isso não está... Quer dizer, está me cheirando muito bem. Isso está me cheirando muito bem. Mas é uma tentativa desesperada, de melhorar a situação, de resolver problemas praticamente insolúveis que o Ocidente criou para si próprio. Então, eu vou explicar isso. E vou explicar o que é uma operação especial. Todo mundo acha que a Rússia está em guerra. A Rússia está envolvida numa situação análoga à guerra, mas não é guerra. A Rússia, todo mundo que conspirou contra a Rússia achou que a Ucrânia seria o cemitério da Rússia. E está sendo um canteiro de obras para a Rússia. Tem morte? Tem. Batalha, enfrentamento, tiro. Tem morte. É foda. Mas é assim que eles estão acostumados. Pragmatismo. Do mesmo jeito que a gente aqui é frouxo, aceita tudo, engole tudo, não faz nada, e fala que é assim mesmo, o cara te empurra um IPVA cobrando o preço do carro, o cara rouba o teu dinheiro, taxa tudo, faz você com dois mil reais por mês pagar imposto de renda, fode a tua vida e você fica calado, eles lá não se calam para certas coisas. Ou outras coisas eles têm como naturalidade. Aqui o traficante toma conta da tua rua, toma tudo quanto é lado, a justiça fica a favor do bandido, você não faz nada. Não. Aí depois a sua desculpa é que você é um povo pacífico. Não, você é bunda mole. Diferente. Gente, as pessoas têm que ver que eu aqui, eu interajo com vocês, nem sempre eu vejo uma pergunta. Nem sempre eu vejo uma pergunta. Caralho, apareceu um aqui. Idiots calls in câmera. Meu Deus do céu. Não vou nem comentar. Não estou a fim de perder meu tempo, não. Gente, não tem batalha nenhuma de Kursk. 400 blindados que entraram ali estão sendo torrados, calcinados pelos Su-34, que estão, diga-se passagem, treinamento de primeiro nível. Sistema eletrônico, tudo, é uma maravilha. A Rússia não poderia ter melhor treinamento. A Rússia vai sair daí com um exército mais temível do mundo. É Mirv mesmo, é Mirv. A Rússia, eu não vou para lá porque eu estou velho demais para aprender o idioma, e o frio também é meio ruim para o meu lado. Tá legal, Rafael. Eu vou pegar depois o vídeo aqui. Tá? Bem, os submarinos é uma coisa à volta. A Rússia está sendo humilhada em Kursk. É só ver o nível das pessoas que falam isso. A qualidade, a quantidade, a capacidade. Tá? Tem gente que tem que tomar conta do Azerbaijão. O Putin está lá no Azerbaijão. Você destampa do lado, você está no Azerbaijão, está com vontade de cagar, você destampa do lado e caga em cima. Idiote causa, dá licença, tchau, vai tomar no teu cu.
Vai pra puta que pariu. Não existe... O ministro da Defesa da Ucrânia falou, nunca conseguimos derrubar um míssil. Aí vem um filho da puta aqui, encheu o meu saco. Tem vários vídeos. O vídeo está dentro do cu da tua mãe. Que pariu. Tem que aturar esses filhos da puta aqui, não. Mando tudo pra cá do caralho. Vá pra caralho. Gente, quem quiser dar o cu para um capicu, vai lá à vontade. Eu tô fora. Bem, essa live aqui é feita para pessoas, para idiotas. Os idiotas apareçam aqui. Não tem problema nenhum. Gente, por que eu quero deixar claro aqui que o meu canal deve ter um dos índices mais altos de capacitação intelectual de todos que assistem geopolítica. Então, é para você que eu estou falando. O idiota que está aí do lado, por favor, não perca tempo com ele. Nós estamos aqui para esclarecer e acabou, não estou interagindo mais, acabou ali. Vou perder meu tempo com idiotas, com retardados. Nós temos moderadores aí para expulsar esses lixos. Tá? Então, é o seguinte, hoje tem uma live, uma coisa para você entender. Primeiro, você deve entender que a Rússia está numa operação especial. Coisa para vendedor de pamonha e caçador de níqueis, tá? Desesperado porque a sua credibilidade acabou, a pouca que existia acabou, escorreu, deve estar no Azerbaijão. Então, a única coisa que resta para esse pessoal realmente é o ódio. Então, tem que fazer ódio. Mas eu não estou aqui para duvidar da sua inteligência, nem trabalhar nesse sentido. Então, eu estou aqui para explicar. Primeira coisa que eu tenho que explicar para você é que a Rússia, contra tudo e contra todos, fez uma operação militar. É uma operação militar. É uma luta contra 41 países que compõem os países que apoiam a Ucrânia, liderados pelos Estados Unidos, Alemanha, França e Inglaterra. E ontem eu elenquei que todos eles arrumaram problemas. Se fuderam na situação. Tomaram no cu. Todos eles. Os Estados Unidos perdeu o petrodólar. 30% do meio do dólar circulante mundial perdeu numa porrada só. Quando foi acordar, já era. A Rússia já tinha batido a carteira deles. A França perdeu o Sahel inteiro. Vai fazendo a conta. A Inglaterra está em convulsão. Em 30 meses, 4 primeiros-ministros. A Alemanha mergulhada numa recessão técnica. A Itália, não precisa falar da Itália. Perda de tempo. A Rússia está com 2,3, se não me engano, de desemprego. Economia crescendo. Crescimento econômico. O maior dos últimos 4 ou 5 anos. Ué, a Rússia não está sendo humilhada, não está sendo acabada, não está sendo destruída, está sendo questionada. Na Rússia tem Biden e Trump saindo na porrada. Tem milhões de pessoas na rua com a cara entupida de fentanil. Christian, você tem algum vídeo aí, velho, do pessoal dos zumbis americanos? 50 milhões de pessoas pelas ruas, sem ter o que fazer, sem nada. Porque não tem casa, não tem porra nenhuma. Olha a situação da Rússia. Então, quando você quiser ver um canal de um analfabeto, de um energúmeno, de um jumento, ele tem livro atrás dele, deve ser para comer aquele livro, deve comer aquilo, fazer sopa daquilo. Tá? Ou então, acadêmico de 5ª categoria, desonesto intelectual, capaz de produzir lixo. Então é o seguinte, hoje, para você, eu te digo, a Rússia está dentro de uma operação militar especial. A Rússia não está em guerra. Estado de guerra é outra coisa.
Estado de guerra é racionamento. Estado de guerra é controle, é enxugamento, é sacrifício para o povo em geral. Na Rússia não existe sacrifício nenhum para o povo. O povo da Rússia não está passando por nenhum tipo de sacrifício. O povo da Rússia continua tendo o seu dia a dia. Quem está lutando é militar. Os militares estão envolvidos, mas não existe estado de guerra. Existe uma operação de desgaste que a Rússia tem condições de manter por décadas. Quem não está aguentando é o Ocidente. Quem não está aguentando é os Estados Unidos, que está com 150% da sua dívida extrapolada. Deve 1,5 PIB de dívida pública. Pendurado no cheque especial. Não tendo mais onde empurrar dólar, a não ser no lombo de débil mental e fudido da América do Sul. De lacaios igual a Lula. Igual esses de charada que tem aqui no Sul. É igual a Maduro. Maduro vai cair? Se Maduro cair, eu fecho o canal. Pronto. Acabou o canal. Esquece. Não tem Lula, não tem Biden, não tem porra nenhuma. Tem nada. Chupa que é de uva. Acabou. Engole. Então, não estou aqui para perder meu tempo com um canal de energúmeno, de jumento, não. A live de hoje diz por que a Rússia não usa armas nucleares para acabar com a guerra. E agora você vai saber disso. Enquanto isso, passa um pix aqui, a troco desse grande conhecimento que você vai ter aqui, gratuito, para desintoxicar você de tanta merda que você vê, de tanta Madonna, de tanto nacionalismo de Taubaté. Nacionalismo de Taubaté, nacionalismo caixa registradora, nacionalismo arruma o meu, estou atrás de dinheiro. É voo de galinha, não adianta. Por que a Rússia não... Bem, eu quero dizer para vocês que a Rússia não acaba com a guerra com armas nucleares por 2 fatores principais. A primeira delas é que a guerra com a Ucrânia guarda a característica de uma guerra civil. Sim. O povo é o mesmo. Os ucranianos não são sequer uma etnia diferente. São todos eslavos. A língua é praticamente a mesma. As mudanças que foram feitas vieram de fora. Houve um processo lento de cooptação que, estrategicamente, forças externas, uso massivo de muito dinheiro, criaram ou se associaram a uma elite, como se faz, como eles sabem fazer, através de um bloco sionista, sempre eles, para, de alguma forma, enfraquecer e destruir a Rússia. Por quê? Porque é isso que eles tentam desde o século XIX, que é o grande alvo, afinal. Afinal de contas, são 17 milhões de quilômetros quadrados, riquezas inimagináveis, de todos os tipos, para as BlackRock da vida, que hoje não têm autonomia para atuar lá dentro. Ficaram 9 anos, se lambuzaram tão fundo, sacanearam tanto o povo russo, que o neoliberalismo foi expulso de lá. Mas as características são de guerra civil. Tá? Porque em algumas partes, em algumas questões, o russo médio não se sentiria bem vendo uma guerra total e um ataque estratégico ou tático nuclear contra o povo, aonde, principalmente no cinturão da chamada Rússia Ocidental, a participação e o intercâmbio étnico do mesmo grupo entre russos originais e ucranianos originais é muito grande. O prefeito de Kiev é russo. Muitos militares ucranianos são russos. E vice-versa. São famílias, estruturas, não só oligárquicas. Pessoas comuns que moram dos 2 lados do país. A região de Kursk mesmo é um território livre entre os 2 países. Quem é que tem o maior número, que recebeu o maior número de exilados ucranianos? Um doce para quem disser que é a Rússia. Mais de 10% da população está lá. Você nunca sabia direito onde estava na Rússia ou na Ucrânia.
Isso aí traz um problema muito sério para uma guerra de destruição total, um ataque deliberado contra a população civil causaria um mal-estar terrível. Terrível. Por quê? Porque o povo é o mesmo. Há uma diferença muito grande. Todos ali são eslavos. Ucrânia significa terra do meio. É uma extensão da Rússia branca. É ali. Ali era a passagem, a rota da seda com o Oriente, tudo ali. Por isso que tanta gente se estabeleceu ali, além das terras férteis, efetivamente. A Ucrânia nasce em 1921, se não me engano. É uma criação de Lenin. E ela se torna uma república das repúblicas socialistas soviéticas. Ela é um fruto do comunismo. A Ucrânia nasce no comunismo. Olha que eufemismo. Hoje, o Ocidente, todo mundo defendendo uma produção 100% comunista, né? Como é que a ignorância é grande, né? Uma graça entre as pessoas. O que ocorreu é que, quando você destrói a União Soviética, no afã, na intenção de tomar a riqueza da Rússia, que é a nave-mãe, é a maior república entre todas, eram 17 repúblicas, se não me engano, perfazendo quase 23 milhões de quilômetros quadrados, mas a Rússia sozinha ficou com 17 milhões e 100 mil quilômetros quadrados. Tamanho considerável, 2 vezes o tamanho do Brasil, só isso. E as riquezas ali são imensas. E a população é pequena. A população de Bangladesh, que cabe no estado do Ceará, é 20% maior que a população russa. E a Rússia sempre levantou a ambição do Ocidente, desde que a gente nasce, vamos dizer, o que seria a geopolítica. Porque antes da geopolítica, antes das... Como é que é? Das divisas, das fronteiras, efetivamente, o que nós tínhamos praticamente eram cidades-estados aglomeradas dentro de um conjunto meio mais ou menos uniforme. A Alemanha, apesar de milenar, a Itália, apesar de milenar, como nação una, são mais novas que o Brasil. Você não sabia disso, né? A Itália, a unificação dela vem no final do século XIX, igual da Alemanha. Até aquele momento, eram cidades-estados, regiões, era um negócio assim. Quando você nasce, efetivamente, a divisão geopolítica como nós conhecemos, esse momento, quando se comportam como estados, a cobiça em cima da Rússia dispara. O primeiro a tentar a aventura, a tentar a sorte. Não estou falando das guerras regionais lá, com Turquia, com Suécia, não. Isso era um escaramuço de fronteira, essa história toda. Com Finlândia, esquece. Estou falando disso, não. Falando de conquista. Conquista. A Rússia se conquistou dentro de um território, expansionou-se dentro de um território totalmente virgem. Uma terra que ninguém queria. Horrível. Ninguém queria ficar lá naquele frio. Eles vêm, vão, se estendem até o negócio. A guerra de atrito, isso é de fronteira. Estou falando de conquista. Napoleão pega 500 mil, o exército mais poderoso do século XIX, já montado, vai à Rússia com 500 mil homens, imagina 500 mil homens no século XIX. E volta com 5 mil. Perdeu 99% dessa força no território. E Hitler tenta a sorte com a Operação Barbarossa, em 1941. E durante 4 anos, a guerra come solta ali, até que simplesmente a Rússia perdeu 26 milhões de pessoas, mas a Rússia inflige a verdadeira derrota. De cada 10 soldados alemães que morreram, 9 morreram na mão. Uns dizem que de cada 9, 8 morreram.
uns de 10, 9, mais ou menos isso aí. Ou seja, 90% deles morreram na Operação Barbarossa e morreram na mão do Exército Vermelho. Quem ganha efetivamente a Segunda Guerra Mundial, em números totais, é a União Soviética. Isso era verso e prosa em 1946, nas escolas francesas, onde 90% de qualquer criança sabia disso. Graças ao Soldado Ryan no seu Desembarque, e mais todas as obras ficcionais e canalhas, como esses que estão aí sendo vendidos, comprados por pouco preço, aí, Carro da Pamonha, Priscila de Charitas e outros, em 2016, acho que só 10 ou 15% achavam que foi a União Soviética. Por quê? Porque a propaganda massiva vence a história. A narrativa vence a história. E você está aqui exatamente para conhecer a história, não a narrativa. Então, o primeiro grande de não haver ali um ataque frontal, a destruição ou o uso de emprego de armas nucleares e acabar, como estão falando assim, finalizar, é que o povo é o mesmo, as cidades são as mesmas. Kiev foi a primeira capital do Império Russo. Há motivações. Tem gente com família de um lado e de outro da fronteira. Tem gente dos dois lados. Como eu falei, o maior contingente de pessoas que fugiram da Ucrânia estão hoje na Rússia, trabalhando, indo comer, beber, dormir, viver. Não estão como párias, ajudados, não. Estão lá vivendo. E deixaram família do outro lado. É uma situação que o Putin já falou, é militar. Falou e repetiu. Nunca o Putin falou, nunca, em momento algum, a Rússia declarou que iria ganhar a guerra em 5 dias, 10 dias. Tudo isso é mentira, tudo isso é narrativa. E eu não aturo ninguém que vem aqui fazer narrativa. Se alguém viver a narrativa aqui, eu coloco para fora. Agora tem um segundo motivo para matar logo a live de hoje e você fazer o seu Pix aqui e ajudar o canal. Eu não estou aqui para me vender para Yankee, para porra nenhuma, até porque eu não quero, não me venderia nunca, fecharia o canal. Segundo, é tão importante, né, que tem a ver com os tentáculos que a Rússia espalha pelo mundo, entre países emergentes, países de terceiro mundo, países historicamente explorados, como os países do Sahel, como países sul-americanos. Eles têm que transmitir para esses países algo que o Ocidente, capitaneado pelos Estados Unidos, pela Inglaterra e por outros parceiros menores, sempre dentro da cultura anglo-saxã sionista, de que eu sou melhor, vocês são piores. Né? Eles não ofereceram isso. Então a Rússia tem que oferecer algo que eles nunca ofereceram. É aí que está a maestria de toda a geopolítica russa, que eu abordei ontem aqui, incontestável, de maneira incontestável, está ali abordado. Mostrei ponto por ponto aonde é que o Ocidente está quebrando a cara. E já quebrou a cara. Destruídos militarmente, destruídos moralmente, destruídos economicamente. Todos eles, relacionei todos eles. E todos eles em convulsão interna. Todos eles em cima da doutrina woke. Todos eles em caminho de destruição. Violência, violência, violência. Cadê a violência de Moscou? Cadê a violência de Pequim? Cadê a violência de São Petersburgo? Cadê a violência do bloco de lá? Cadê a violência dos países que não têm democracia? E os países que têm democracia, o que que tem? Tem monkeypox? Todo mundo vai de monkeypox aí? Calma que a monkeypox é quarta-feira. Então, os Estados Unidos, os opressores no terceiro mundo, a Rússia entrou de cabeça nisso aí. Então,
Tão importante fato é que não pode ocorrer com a Rússia o que ocorreu com essa turma. Os países emergentes, os países do terceiro mundo, todos eles historicamente explorados, os Estados Unidos, todos eles nunca conseguiram transmitir para eles uma coisa muito simples, uma mercadoria rara que a Rússia tem que oferecer para eles, chama confiabilidade. A ausência de truculência nas negociações. A utilização da força que não seja em forma de ajuda para que esses países se pacifiquem internamente e se protejam de ameaças externas. O uso da arma nuclear em outro país, tecnicamente mais frágil e exposto por não ter esse tipo de armamento, destruiria boa parte do trabalho que levou décadas para ser desenvolvido. Sim, a Rússia levou muito tempo para fazer isso. Tem que ser feito com talento. O que os Estados Unidos faz corrompendo, comprando gente vagabunda de terceira categoria, Lavrov e sua equipe multidisciplinar tiveram que usar toque de genialidade para fazer isso. É muito trabalho, é muita qualidade geopolítica. A Rússia hoje espalha seus tentáculos pelo mundo, sem bases militares, sem nada disso. Dentro desse espectro geopolítico, a vitória da Rússia salta aos olhos, porque não são apenas pobres países explorados da África, nem sempre os países pobres, mas, porém, países sempre explorados. É o nome certo, que a pobreza nesses lugares é mantida artificialmente pela exploração ocidental, a operação secular, colonialista. Hoje, a Rússia passa a segurança física e militar em apoio à invasão econômica chinesa, mostrando que tanto Rússia quanto China fazem uma dupla sertaneja extremamente afinada. A gente fala de dupla sertaneja extremamente afinada, é aquela em que você tem a impressão de escutar a voz, só a primeira voz, que seria a voz da Rússia. Mas existe a voz da China, dando tom melodioso, exato e harmônico ao conjunto. Se cantar sozinho, o som não sai tão perfeito. É isso que está sendo feito. É isso que está acontecendo. E é esse que são os objetivos. O Ocidente, nós fomos instados a viver com pressa. Pressa, apressa, apressa. Mas veja que a Rússia está conseguindo essa capilaridade, exportando principalmente não a sua violência, mas o seu pragmatismo. Baseado, sim, na força, aquela que não precisa ser mostrada, nem precisa ser executada. Basta apenas que o outro lado saiba que você tem. Foi assim no Sahel. Lembra? No Sahel africano, onde as tropas francesas, dotadas de extremo bom senso, preferiram recuar estrategicamente. É um belo nome para fuga, né? A ter que enfrentar os poderosos e temidos Wagner. Algumas centenas de Wagner pegaram todas as tropas da legião estrangeira, a temida legião estrangeira, e colocaram todos para correr. Acabou. Acabou o milho, acabou a pipoca. Fizeram outro dia uma armadilha, inclusive, envolvendo ucranianos, que a emenda saiu pior que o soneto. 4 países da África cortaram relações com a Ucrânia, destruindo mais a Ucrânia ainda. Se a Rússia partisse hoje para um ataque nuclear, nesse momento, a confiança desses parceiros cairia. Eles devem saber que a Rússia sabe resolver os seus confrontos, como se diz na linguagem coloquial, na mão. Nada de usar armas fora do script. Nada de usar aquilo que só ela tem. Isso não quer dizer que a Rússia não vai fazer o uso dessas armas. Atenção. Nós estamos falando de um bloco da OTAN extremamente desesperados. Então, o negócio está tão brabo, que até vendedor de pamonha, eles devem estar dando alguma coisa. Tudo vai depender da escalada da OTAN.
mas existe um marcador invisível que demonstra que, se ela vir a usar, será com o apoio intrínseco de todos esses parceiros, da melhor forma e maneira de ser usada. Tipo, qualquer país pequeno vai dizer assim: já passou da hora, já era para ter feito isso há muito tempo. Se a Rússia vir a usar armamento nuclear, vai ser pela OTAN, não pela Ucrânia em si. A Ucrânia está desabando, por mais que esses lixos aí toquem ou falem o resto. Outra corrente bem forte é a que mantém a Rússia equidistante do conflito de Israel. Quero dizer para vocês que a Rússia não quer e nem deseja a função de xerife do mundo. A morte de civis inocentes não está alheia ao Kremlin. Não tem como ensinar sofrimento aos russos. Um povo que já passou por tudo que vocês possam imaginar, eles já passaram. Tudo. Tinha que tomar conta de cemitério, porque gente fraca queria comer corpos. Stalingrado. Eles sabem muito bem como enfrentar pragmaticamente essas perdas. O compromisso da Rússia não é com um overnight, com o rendimento do Bitcoin especulativo do dia seguinte, com o sucesso de hoje para amanhã. O compromisso da Rússia é com a história, com a sua própria história. A Rússia é a expressão mais correta do nacionalismo consciente. O mesmo que hoje permeia toda a China e o mesmo que falta no náufrago Ocidente. Aqui nós estamos naufragando, dentro da doutrina woke, porque o hedonismo tomou conta do Ocidente. Hoje temos milhões, centenas de milhões de ocidentais que vivem cada um em um país. Sabia? Centenas de milhões, cada um vive dentro de um país só deles. É um reino só deles. Estamos voltando aos piores estertores da Idade Média. Hoje, cada vassalo pensa que é um sucerano, e cada sucerano pensa que é um rei. A realidade é essa. Se regarmos isso com orgias, destruição da religião, destruição da família, e regar tudo isso com muita droga, bastante droga, fentanil, todas outras, o resultado é mais do que previsível. É só aguardar. Enquanto a Rússia mantém aquela postura oriental de fazer as coisas na sua velocidade, o Ocidente, apressado, mergulha numa espiral, num parafuso chato, né? Está tão na moda falar, o chato do parafuso chato, e o resultado é só vocês aguardarem. Agora, se você quiser fazer isso lá no Ancapicu, ou no sujeito que vende notícias como quem vende empadinha, fica à vontade. Aqui é para outro nível de público. Aqui é para outro nível de público. Aqui é para gente que venha pegar a informação. Já deixaram cair New York lá, só tem 10 anos aquela fortaleza. Vamos ver aqui, Sidney, Luiz Antônio Lapa, Ricardo Naukimori, Danny Kruger. Cara, a Argentina acabou, Danny Kruger, a Argentina acabou. Eu chamo a Argentina de ex-país. A Argentina é um ex-país. Existe essa nova categoria, ex-país. Também isso, Rodolfo Melo. A Rússia não destrói porque tem depois da guerra. Rubão, qual foi a maior sabotagem que o Brasil sofreu? Cara, são muitas, né? Assim, a olhos vistos, foi a base de Alcântara, que foi destruída. Inclusive, tinha técnicos ucranianos lá, oriundos da Rússia, prestando consultoria, e aquilo ali foi um ato de sabotagem da CIA.
Tá? Até os cachorros da rua sabem disso. Um abraço para Paulo Afonso, Luciano Grilo. Paulo Afonso, na Bahia. Rapaz, esse idiota estava até aqui, hein? Azerbarrão. Rubem, é verdade que a Rússia está querendo vender... A Rússia não deve querer vender mais nada para o Brasil. A Rússia, quando o Brasil comprou essas bostas desses Gripen, a Rússia ofereceu os Su-35 e ofereceu o desenvolvimento no PAC FA-50, que veio a ser o Sukhoi 57, participação. E o Brasil, a Dilma, substituta do Lula, foi lá e comprou os para defender e salvar a Força Aérea Sueca. A Suécia é o 51º estado americano. Kiev ainda não caiu, porque Kiev vai cair na hora certa. O ataque suicida da Ucrânia seria para não passar vergonha ou para tentar mudar o ritmo da coisa. Os caras gostam da treta comigo. Não, mas é bom, ele serve para alguma coisa. Jorge Almeida, é exatamente isso. O Putin não humilha. O Putin destruiu militarmente a Chechênia e estendeu a mão. E fará o mesmo na Ucrânia. Obrigado, Walter. Exatamente. Exatamente, Cidinha Carvalho, foi exatamente. Agora eu estou lendo o que vocês estão falando aqui. Foram 2 challenges e 2 para bala. E um abatido por uma nova munição do Kamov 52. Rapaz, aquele Ancapicu foi num podcast aí, rapaz. Só faltou comer a mesa. O cara parecia que estava amarrado em algum lugar, passando fome. Eu nem sei quem é esse Comanf Saraiva. Gente, eu vou dizer para vocês. Eu sou altamente desinformado da blogosfera. Não é sacanagem, não é desdém. Eu conheço pouca gente. Eu não sei, eu não tenho tempo. Tá? Eu vejo muito pouco, até para não me contaminar. Ô, Christian, agora bota o vídeo do Silvio Santos, que é para aliviar. Vamos embora aí. Eu estou muito feliz que eu não precisei criar empatia com o Silvio Santos depois que ele morreu. Eu já o defendi sempre. Sempre achei ele o meu judeu preferido. Tá, cara, eu tenho o Pablo aqui. Mas dos famosos, o meu judeu preferido. Um cara sensacional que eu acho legal as pessoas... Ele largou a mulher... Gente, vocês vão julgar alguém pela vida particular dele? A vida particular de cada um. As bombas planadoras de 3.000, né? As FAB 3.000 estão fazendo a festa. Fawad Sharaf, a Rússia é igual a queimada. Você queima e o solo vem mais fértil. Da Rússia ninguém ganhou. A Rússia perdeu guerras, perdeu contra o Japão em 1906, se não me engano, e depois deu um pau na Segunda Guerra Mundial neles, terrível. Tá? Foi por eles. Se você for aqui no começo do nosso canal, aqui você for Geoforça Brasil e ver os primeiros vídeos, você vai descobrir que eu falei que não foram as bombas nucleares que fizeram o Japão se render. Foi o medo da União Soviética, que desceu
pela Indochina e simplesmente saiu destruindo tudo. 800 mil de uma vez só. Então, guerras contra a Rússia já ganharam batalhas, guerra. Agora, de invasão, não. Ninguém conseguiu invadir. E não tem a mínima sentido, não tem. É ilógico. Agora, a doutrina Gerasimov está sendo usada de ponta a ponta, e eu falei aqui, eu tenho um vídeo só sobre a doutrina Gerasimov. Coloca aí o meu amigo Silvio Santos aí no ar. Isso aí é para reflexão, gente. É muito bom, é muito interessante, porque você vê que ninguém é inédito. As pessoas acabam se repetindo de uma forma ou de outra. Mas está aí uma forma. Pode botar aí. Lembro da minha mulher que morreu. E quando eu me lembro que eu dizia que era solteiro, quando eu me lembro que eu escondia as minhas filhas para poder ser o galã, para poder ser o herói, eu, quando falo com a minha consciência, eu acho que é uma das coisas imperdoáveis que eu fiz diante da minha imaturidade. Cida morreu, Silvinha e Cíntia foram discutidas. São minhas filhas, não são minhas filhas. Era casado, não era casado. E hoje eu vejo as besteiras que eu fiz. E quando eu vejo alguém fazendo o mesmo que eu fazia, eu olho e digo, meu Deus do céu, como esse homem é infeliz. Quando eu corri atrás de mulheres, como alguns colegas meus correm, cada dia uma, eu estava à procura de alguma coisa e não sabia o que. E depois que eu encontrei a minha segunda mulher, não vão acreditar, mas eu me satisfaço com ela. Me encontrei e encontrei a minha felicidade. Comigo é pau na mão e pão na outra. Filho meu não pode ser nem bêbado, nem vagabundo, nem ladrão. Deus me deu saúde, Deus me dá raciocínio, Deus me deu consciência que me rege primeiro, razão que me rege segundo, coração que me rege em terceiro. Quando a minha emoção começa a tomar conta de mim, vem a minha razão e fala, o que é isso? Que besteira é essa? E ainda quando a minha emoção vem da minha razão, vem a minha consciência e fala, olha, eu vou te acompanhar até o último suspiro, hein? Então, a minha razão policia a minha emoção e a minha consciência policiam a minha razão e a minha emoção. Então, eu me preocupo com hoje, só hoje. Amanhã, se eu tiver saúde, e esse Deus, que pode ser o meu Deus, que pode ser o Deus que está dentro de cada um de nós, que pode ser o Deus natureza, o Deus dos ecologistas, que pode ser o Deus dos budistas, não importa. Esse Deus que nos rege e que nos diz o seguinte, amai aos outros como a ti mesmo. Porque o homem brasileiro, desde o faxineiro até o presidente da República, nenhum deles sai de casa dizendo, hoje eu vou errar, hoje eu vou errar. Não, não. Todos saem de casa com a intenção de acertar. Fazem 10 coisas, erram 3 e os jornais e a televisão só encontram os 3 defeitos, não encontram as 7 qualidades. Qual é o ser humano que vai progredir se ele não recebe estímulo? Se ele só recebe cacetada da imprensa, cacetada da televisão. Me faz lembrar a piada do homem que morava numa vila de casas e que era engenheiro eletrônico, falava inglês, era arquiteto, falava francês, falava alemão, era músico, tocava um instrumento. Ninguém conhecia ele. Conhece o músico? Não. Conhece o inglês? O que fala inglês? Conhece o... Não. Conhece o careca? Ah, o careca. Ah, sim, o careca é da casa 23. Quer dizer, o careca todo mundo conhece. E as outras qualidades do careca ninguém sabe quem é? Não. Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quando o ser humano não está com a razão, Deus é o juiz e o demônio é o advogado de quem está sem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. O bem sempre vence o mal. O mal vence por alguns minutos, por algum tempo, mas o bem sempre vence o mal. E não teríamos razão para viver. Mesmo que esta vida termine no pó, não teríamos nenhuma razão para viver se o mal vencesse o bem. Eu sinto dentro de mim, errado ou acertadamente, que eu já tive outras vidas e que outras vidas terei. Acho que a teologia, o catolicismo, o judaísmo, o maometismo, as religiões, elas todas são convertidas para um Deus. Esse Deus pode ser
até o que está dentro de cada um de nós. Mas eu sinto, não sei por que sinto, que eu já tive outras vidas e que outras vidas terei. É isso aí. Esse é meu judeu de estimação. Cada um tem o seu. O meu está aí. Tá? Como de estimação, são todas as pessoas de bem. Lucas Araújo, pare de se... Vai estudar. O Ucrânia nunca se esquecerá do massacre da fome causada pela Rússia. Vai estudar. Vai estudar. Vai estudar, tá? Vai estudar. Eu já fiz live sobre isso. Vai estudar. Tá? Eu já dei explicação aqui, eu não estou aqui para explicar de novo, não. Vai estudar. Está falando merda. Está repetindo. Papagaio, vitrola quebrada. Tá? Homem de Neandertal chegou aqui. Homem de Neandertal dá uma rima bonita, né? Terminou em al da rima. Mas o homem de Neandertal chegou aqui e disse que já que a Kursk é irrelevante, os ucranianos podem ficar por lá. Não foi, homem de Neandertal? E eu quero te dar uma boa notícia: 3.800 nunca mais vão sair de lá. 3.800 já estão lá. E os outros 10.000 é caminho. Tem alguns malandros que estão se entregando. André Nunes, Ucrânia é chamada Terra do Meio. Era um lugar de mascate, um lugar de transição. Tá? Mas a Ucrânia é oficializada e criada por Lenin. Em 1917, oficializada depois da Revolução mesmo, em 1921, se não me engano. Falam do Holodomor sem conhecimento nenhum. A fome era cíclica. Em 1920, a Rússia tinha 4 ou 5 implementos agrícolas. O maior país do mundo. Na época, em 1920, a Itália tinha coisa de 10.000 máquinas agrícolas. Logo a Itália, que não é nenhum soberba. A Rússia inteira tinha 4. O que acontece é que a fome era cíclica. A fome era um evento episódico desde a Idade Média. E acontecia quando fechava um ciclo. A história do Holodomor matou milhões de pessoas em toda a Rússia, não só na Ucrânia. O que houve foi democratização da morte. Tanto é que a Ucrânia de todas as repúblicas, a que mais investimentos recebeu da Rússia. E a ignorância vai tão longe, que em todo o período comunista, o núcleo comunista, o filé comunista, ele acontece mais de 60% na mão de 2 ucranianos. Vamos estudar, gente. Nikita Khrushchev era ucraniano. Leonid Brezhnev era ucraniano. Vão lavar a cabeça, tá? Mas começa pelo rabo. É muita ignorância junto. E o outro era georgiano. Tá? Russo mesmo era o Lenin, e russo depois passa a ser Yuri Traidor Andropov. Vai passar ali na padaria? Aí, Vitor. Oi.
um negócio aqui. Vamos ver. Jorge Almeida, exatamente. Era um OTAN naquela época. Na cidade ucraniana de Uman, 30 mil judeus todos os anos visitam a cidade para render homenagem ao túmulo de um famoso rabino. Será que o Putin bombardeou a cidade? Não. O Putin não bombardeou cidade nenhuma, todos os alvos são militares. Não tem nenhuma cidade bombardeada, todos os alvos são militares. A cidade que você está vendo destruída, elas foram evacuadas primeiro. Rafael dos Santos, é isso aí. Aqui ninguém está à venda, não. Não tem etiqueta com o nosso preço, não. Jonathan Rocha, os analistas ocidentais, drogados, viciados, acharam que a Rússia iria naufragar em 25% do seu PIB e que não resistiria 3 meses. Vocês devem ir para esses lugares e perguntar a essas pessoas. Tá? Quando alguém falar para você de Holodomor, pergunte o que os americanos fizeram com os índios, matando de fome em reservas. Dá vontade de ir para lá mesmo, Ginseng. Aqui tá brabo. Então, esse negócio de ser movido pelo fígado é coisa de ocidental. Anísio de Andrade, Baixada Fluminense aqui. A BlackRock ganhou o alvará. Agora a BlackRock vai ser dona do Brasil, gente. Wonderful Life. Quem nós temos na cabeça? Um vendido e outro vendido. Eu tenho uma notícia para dar para vocês aqui, já que o assunto é esse. Deixa eu dar essa noticiazinha aqui para vocês. Aqui. Barroso explica cenário de reversão da inelegibilidade de Bolsonaro. Em entrevista à coluna, Barroso, presidente do STF, tratou da possibilidade de reversão da inelegibilidade e de um indulto a Bolsonaro. Beija minha mão, porra! Beija minha mão! O que eu falei que é tudo a mesma panela? O que eu falei que todo mundo é a mesma coisa? Esquerda, direita no Brasil? Bolsonaro, Lula? O que eles são? Bonecos do sistema. Tá aí, olha. Estou mostrando para vocês. Barroso explica cenário de reversão de inelegibilidade e um indulto a Bolsonaro. Já estão preparando terreno para liberar o Bozo. Por quê? Que vai mudar lá e é republicano, aqui é caprichoso e garantido. Agora, quem quiser desinformação, vai lá comprar pamonha, porra. Aqui você pega a informação. Exatamente, Cusco declarou emergência. Cusco tem 1.100.000 habitantes, sendo que 67% deles moram na capital. Kursk, que está a 50 quilômetros de distância de onde está ocorrendo o negócio. Ou mais. Estão na divisa, na fronteira. Aquilo ali. Está lá, entraram lá e estão sendo dizimados. Vão mandar mais? Vai morrer mais. Eles não têm condições de manter o país deles. Já. Perderam 26% do país. Definitivamente. A China precisa da Rússia, porque a Rússia é o capanga, né, meu irmão? Vamos embora. Se 9 dedos é um vendido e todo mundo já sabe que ele é,
Vamos aqui. Gente, a Argentina, o cara tá mandando o ouro todo da Argentina. Rapaz, você cagar na sepultura de todo soldado que morreu na Guerra das Malvinas. A Inglaterra tem a Rússia, tem a Argentina sancionada. Os aviões argentinos não voavam porque a Inglaterra não permitia que fossem fornecidos equipamentos para lá, pela OTAN. E o cara vai para lá levar o ouro e o argentino está lá. Oi, Boca Junior! Está lá igual brasileiro, só pensando em futebol. Tomar no cu, bando de macaquitos. Quero o Ciro Gomes longe, meu Deus do céu. Fentanil não está sendo consumido no Brasil porque nós temos coisa mais prática aqui. Cristiano Neymar existe sempre uma possibilidade, mas eu não acredito não, porque quem tem cu tem medo. Não, os liberais entregou, tá tudo bem. Tá aí, ó. Cadê o Lula para reclamar de alguma coisa? Um ex-país pode ser um país novamente, mas vai ter que passar muito sofrimento. O reerguimento vai ser difícil. A Argentina acaba desde a década de 70, tentou um suspiro quando a Argentina acaba mesmo lá atrás na mão de Perón, o banana. Tá? Porque a mulher, a Evita, que era o macho da casa. Ele é um bunda mole. O que houve, o que ocorreu ali. Eu já falei live disso, uma hora a gente fala só sobre isso. Eu vou falar sobre os golpes da América do Sul. Vamos botar aqui, golpes da América do Sul. Aí eu falo sobre isso. A Força Aérea Argentina matou mais de 300 civis na Praça de Maio e o vagabundo frouxo do Perón indultou os caras. Um mês depois caía. As barra bravas são, mas a violência deles lá é infinitamente menor do que a nossa. Mas vai crescer. Milei vai doar tudo. A democracia... Gente, quem quiser visitar a Cuba capitalista, é só ir no Haiti. Tem que pode ser eliminado pela própria população. Eu acho que não vai acontecer isso, não. Lucas Lemos, Vitória da Conquista, um abraço. Não estou perdendo muito tempo, não. São Gonçalo, minha terra maldita preferida. São Gonçalo é o diabo, mas eu gosto. Eu já falei. Tiro entre Israel e Líbano, eu não acredito que tenha. Então para o carro da pamonha de Piracicaba. Tiroteio. A Índia saiu por outros motivos. E continua cliente de todos os produtos. Bem, preciso entender o porquê da sua apreciação, talvez defesa da Rússia, que você não me conhece. Eu já falei que eu sou neutro até conhecer a verdade. A hora que eu conheço a verdade, eu estou do lado da verdade. O meu lugar é a verdade. Pronto. Eu estou do lado da verdade. Se a verdade tivesse com os Estados Unidos, eu estaria com eles, não tenha dúvida nenhuma. Agora, se você acha que eu estou ao lado de um país como os Estados Unidos, com o histórico dos Estados Unidos, sim, a P-36 foi estranha. Luiz Cruz, qual a tecnologia que os Estados Unidos mandam para a gente? Vibradores? O que se chama teríamos adaptabilidade para receber os SU a termo de custo-benefício?
palavreado é esse? Vocês podem explicar? Eu não consigo entender. É um palavreado muito estranho. Eu quero que o Lito vá tomar no cu. Lambe-saco do caralho. Vamos embora aqui. A FAB 9000 já existe. Ela pode ser, ela não tem o sistema de planeamento. Sim, aquela On The Rocks, aquela música é russa. É a música comunista. Tem gente que está achando que vai aparecer aqui. Gente, não dê conversa. Corte. Ai, o senhor me apoiava de ditadura. Ai, é. Meu Deus. Todo babaca que vem aqui vai receber o mesmo tratamento. Vamos ver aqui. Tiroteio na região norte do Rio, sei lá que tiroteio. Eu sou o cara mais mal informado do mundo, gente. Eu analiso propaganda. O Holodomor foi uma propaganda, uma mentira de algo que acontecia. Vocês sabiam que na década de 20 morreram milhares de pessoas nos Estados Unidos de fome? Os Estados Unidos teve 2 crises na década de 20 terríveis, antes de 1929, que foi a tempestade de areia e a praga de gafanhotos, que provocou milhares e milhares de mortes. Vocês não sabiam disso, não? É igual a gripe espanhola, né? A gripe espanhola é americana. Nasceu nos Estados Unidos, mas ganhou a fama de gripe espanhola. Gente ignorante que se... Eu tenho vídeo sobre a reconstrução de Mariupol, que está linda, diga-se passagem. Gente, eu nem sei quem é Thiago Braga. Eu sou muito mal informado, gente. Isso aí foi boa. Aqui é um bando de banana mesmo. Nelson, eu não tenho que fornecer porra nenhuma a ninguém. Não tem que fazer nada. Isso aqui é o quê? Você é do Doicode? Por favor, eu não tenho que fornecer porra nenhuma. Assiste o que eu tenho que fazer, pronto. Quer me seguir, me segue. Quer escutar o que eu falo, escuta. Se não quiser, tô nem aí. Tá aí. Já expliquei, acabou a conversa, acabou o milho, acabou a pipoca. Estou muito sem saco. Vamos aqui. O Holodomor é uma armação, uma invenção, porque desde a Idade Média, desde que o homem deixou de ser caçador-coletor, ele se fragilizou. Antes ele era nômade,
dar um pouquinho de aula de história aqui para vocês, por favor. Antropologia, né? O ser humano, quando ele passou da condição de coletor-caçador para sedentário, quando ele cria, ele perde qualidade de vida, porque ele começa a ficar refém de plantações fixas. E o clima, não dá para acertar o relógio por ele. Clima, ele obedece ciclos. E nesses ciclos não tinha como as pessoas se protegerem. O inverno era rigoroso demais, o solo não descongelava, o verão era muito pequeno e a fome era inevitável. Ou então por um período de seca muito grande. E a fome era inevitável. Depois vinha a época de bonança, as coisas melhoravam, tudo bem, ótimo. Enquanto o homem não teve acesso à tecnologia, e mesmo tendo acesso à tecnologia, muitas regiões, você imagina, naquela época. Então, de forma cíclica, isso acontecia. O que aconteceu? A Rússia foi, assim, do Ocidente, ou do meio Ocidente, o último país a se industrializar. A agricultura russa estava ainda no século XVIII, enquanto a Europa já estava no século XX. Então, tudo o que acontecia de forma cíclica, que quebrava safras, fazia o povo sofrer. Quando houve essa safra, porque tudo era usado contra a Rússia, contra a União Soviética, Hitler foi usado contra a União Soviética, Hitler foi insuflado contra a União Soviética, Hitler foi criado para acabar com a União Soviética. O que acontece é que Hitler tinha seus planos pessoais. Tanto é que Hitler morre e o nazismo continua. Vocês têm que estudar a fundo, mas é o autoestudo. É você pegar os dados históricos e colocar ele na peneira e enxergar o que tem por trás disso. É a análise da história. Porque a história é maculada. A fome existiu. A fome direcionada para os ucranianos, não. A morte foi democrática. A miséria foi democrática. O que houve é que a região dali era mais produtiva e não ficou só para ali, foi espalhado. Então, houve comida para outros lugares e fome também ali. Foi uma situação porque de 4 máquinas agrícolas, em 1920, 4. Devia ser coisa de cinema. A Rússia começa a década de 30 com 40 mil máquinas agrícolas. As fazendas coletivas funcionavam a contento. Começaram a matar a fome do povo. Tanto é que, em 1936, existe a grande Constituição Soviética, que dá à mulher condições. Você não sabe disso, né? Eu vou falar com o Rafael para editar a Constituição Russa de 1936 para as pessoas entenderem efetivamente o que ocorreu ali, aonde pela primeira vez as mulheres são tratadas de igual para igual. Espera aí. As mulheres são tratadas de igual para igual. Conquistas sociais para as mulheres e para os cidadãos que nunca existiram na história da União Soviética. É a tensão principal de tudo. Principal de tudo.
as mulheres do Ocidente só conseguiram essas conquistas na década de 70. 40 anos depois que elas conseguiram algumas das coisas. Então, a ignorância é muito grande e realmente as pessoas não têm condições de analisar isso. Sabe por quê? Porque quem educa elas é a Globo. A Globo é que educa essa gente. E eu não estou aqui para concorrer com o sistema Globo de educação, não. Honestamente. Christian, mais uma vez, se você quiser ajudar o nosso canal, é aqui que é o lugar certo. Eu vou pedir para você passar as pessoas que ajudaram o nosso canal hoje. Peraí. Nosso canal é desmonetizado totalmente. Tá? E Carolina Gonzalez. Rubem, você não acha que a Rússia pega pesado com as minorias? Que minorias que ela pega pesado? Quais? Quais minorias que ela pega pesado? Você quer doutrina woke? Não, lá não tem, não. Lá não tem doutrina woke, não. Acabou a bocada. Quem pega pesado com as minorias são os Estados Unidos. Racismo explícito. Pega pesado, não. Lá, quem quiser ser gay, pode ser gay, só que manifestação pública não existe. Lá existe um respeito à família, à estrutura familiar. Lá você é respeitado como cidadão. Lá não existe cota para ninguém. Tem minoria, não. Esse negócio de minoria, não. Lá o povo é todo um só. Você que tem que se adaptar. É assim que é feito numa sociedade. Lá não tem doutrina woke, não. Christian, pode colocar a nossa listagem aí. Modesto. Tira e conecta de novo. Gilson Lopes, Plínio Correia, Regina Massa, Marcos Moraes, Gabriel Silva, Ana Werneck, Divanilson Costa, Daniel Santos, Adriano Marquesi, Paulo de Andrade, Maria Paula Camargo, Laércio Barbosa, Elisângela Araújo, João Possada, Cleiton Lima, Maria José da Silva, Aníbal Barroso, Fernando Costa, Valdir de Lima, Luiz Andrés, Alcides Portela, Antônio de Almeida. Obrigado, são vocês que mantêm o canal no ar. Posso botar lá, sim, eu posso botar lá. Vou botar os vídeos que eu não posso colocar, eu boto lá. Agradecimento a todos vocês, tá? Gilson Lopes, Plínio Correia Júnior, Regina Massa, Marco Moraes, Gabriel Silva, Ana Werneck, Divanilson Costa, Daniel Santos, Adriano Marquesi, Paulo de Andrade, Maria Paula Camargo, Laércio Barbosa, Elisângela Araújo, João Possada, Cleiton Lima, Maria José da Silva, Aníbal
Barroso, Fernando Costa, Valdir de Lima, Luiz Andrés, Alcides Portela, Antônio de Almeida. Obrigado, agradeço a todos vocês. E amanhã estaremos de volta com a mesma disposição. Hoje vou largar mais cedo, que eu preciso dormir um pouco, tá bom? Um abraço para todo mundo. Christian, pode arrastar para cima.